camarada é exegeta. Ele diz que Moisés nunca teve uma experiência com Deus. O grande Moshe Rabbeinu, como diz a tradição judaica, Moisés nosso pai, ou Moisés nosso mestre, como diz a tradição judaica, nunca experimentou uma experiência com Deus. E eu fiquei curioso quando ele falou aquilo no vídeo, na internet, ele vai dizer que existe entre as especiarias do óleo da unção para o sacerdote um elemento chamado cálamo. E ele diz que o cálamo é da família da cannabis. E ele afirma com força e veemência que o cálamo era cannabis, maconha. Como diz os espanhóis, marihuana. E que Moisés ficava doidão quando o óleo esquentava e o cheiro do cálamo subia. Moisés ficava, né, igual o Bob Marley, doidão. E aí ele dizia que teve uma experiência, que teve uma visão e que ele não passou de uma experiência do que a droga poderia produzir. Olha que loucura. Você está achando que isso é doideira, irmão, da minha cabeça? O cara falou que Daniel era homoafetivo. Porque a Bíblia não fala da mulher de Daniel. Falou que Daniel era eunuco lá na Babilônia. E por ele ser eunuco, ele era homoafetivo, que nós chamamos de homossexual na linguagem antiga do nosso português. Aí, isso é o que nós chamamos de anacronismo, que é a palavra técnica que a teologia deixou para nós. Ou seja, ele quebrou a pureza do texto, ele diminuiu o que estava no texto a fim de falar aquilo que ele queria e ser provocativo aos que são da fé. Um Deus que fala contra a homoafetividade iria usar tanto o Daniel, sendo ele um homoafetivo? Será que Moisés, de fato, teve uma experiência com Deus ou ele ficou doidão lá da cannabis? Como diz esse determinado professor. E quantas são as vezes que os camaradas estudam o original, falam grego, falam hebraico, conhecem o aramaico, mas na intenção de formar o seu pensamento e dizer que estão falando uma coisa que é nova no meio, causar no meio da rapaziada, eles vão lá e acabam por fazer um desserviço à fé, confundindo o povo, abalando a fé de outros e jogando outros para fora da irmandade e da comunhão entre os santos. Pessoas que se revoltam, dizendo que, na verdade, elas foram enganadas a vida toda. Querido, se você ouviu falar de Jesus, que ele cura, salva, liberta, leva para o céu, batiza com o Espírito Santo, se você ouviu que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, se você ouviu que sem ele nada você pode fazer, se você ouviu que não há outro caminho para chegar a Deus que não seja por meio de Jesus, você já ouviu as verdades da Bíblia. E qualquer outra coisa passa a ser falácia. Uma outra coisa que eu acho interessante na internet é que ela nos dá esse acesso, essa sensibilidade e essa sensação de que nós temos a informação e que por termos a informação nós somos o camarada que somos grandes conhecedores. Uma coisa é você ter informação e outra coisa é você ter conhecimento da causa. Uma coisa é você conhecer de fato, se debruçar, periciar, estudar, você se dedicar e fazer-se movido por uma determinada coisa. E outra coisa é você ouvir, é você não analisar e sair chutando para frente como muitos fazem. E eu nunca vi, irmão, no nosso meio, nos nossos dias, a galerinha falar que estão tendo uma rema. Não, porque eu tenho uma rema. Que rema? Que palavra revelada é essa que você tem, se a palavra já está revelada? Que rema é essa que você tem no texto? Que iluminação é essa que você tem no texto? Que você quebra o texto e não diz o que o texto diz? Que rema é essa que você está falando? Que você vai adaptar o seu tempo no tempo bíblico e vai fazer uma lambança com o texto bíblico. E a gente precisa se resolver nisso. Porque o que mais temos hoje é a gente falando da Bíblia, até mesmo no meio cristão, e não entender uma vírgula do que é a Bíblia. John Stott dizia que haverão pessoas que passarão a vida inteira pregando
sobre Deus sem nunca terem conhecimento de quem é Deus. Eles vão passar a vida inteira falando da Bíblia sem de fato conhecerem a Bíblia como ela é. E aí, irmão, a gente precisa parar para analisar. Será que estamos sendo ludibriados? Será que estamos caminhando para um abismo? Ou será que estamos usando essa ferramenta para edificação própria e para outros? Eu quero lançar o desafio para você, segundo aquilo que Paulo falou. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Paulo está falando de uma metanoia. Paulo está falando de uma transformação no pensamento, de uma mudança no script que você tem. Porque pode ser que você frequente uma igreja, pode ser que você tenha carteirinha de membro, pode ser que você tome ceia e você esteja andando na direção errada. Você não esteja andando na direção certa. Pode ser que você louve a Deus, glorifique a Deus, fale em línguas, evangelize, você faça coisas que aparentemente julguem as outras pessoas que são de Deus e para Deus e que, na verdade, você pode estar caminhando para um lugar diferente do que é a proposta de Deus. E quantos são os caminhos da inovação dos nossos dias? E nós esquecemos que o nosso Deus é Deus da renovação. Mas por que, pastor Paulo, nós precisamos desta renovação? De ter o nosso pensamento mudado. Porque tudo o que somos, tudo que agimos começa aqui, na nossa cabeça, no nosso entendimento, na perspectiva que nós olhamos a vida. A psicologia ensina que as duas janelas da alma são os nossos olhos, ou seja, através da nossa visão, e através do nosso ouvido, que é através da nossa audição. Aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, é aquilo que mexe aqui, e é aquilo que eu me movo aqui. Aquilo que move aqui dentro, aquilo que é processado aqui dentro, é aquilo que é refletido pelo lado de fora. Então, quando eu mexo meu braço, quando eu mexo a minha mão, quando eu falo alguma coisa, isto já foi processado aqui. E por isso que Paulo está dizendo assim, vocês precisam terem a sua mente renovada em Cristo. Vocês precisam experimentar uma transformação na sua cabeça, na sua mente, para que você não tenha uma mente cauterizada no pecado e que você não seja dominado pelos preceitos do mundo, a fim de que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.